Bom, aqui na guia arquivo ainda em opções, eu tenho outras personalizações que são bastante interessantes. Uma delas é com relação à revisão de texto, tá? Então, a segunda opção aqui. Nós temos aqui as opções de autocorreção. Vou clicar neste botãozinho aqui. O que seria isso? Vocês já devem ter percebido que, às vezes, ao digitar alguma expressão, o PowerPoint transforma essa expressão de uma para um outro jeito, né? Por que que ele faz isso? Bom, porque ele tem essas opções de correção automáticas. Então, nós temos aqui, ó, a guia de correção automática de matemática, que quando eu digitar uma determinada expressão aqui da esquerda, ele vai substituir pela expressão da direita. O que que eu posso fazer com isso? Bom, eu posso acrescentar expressões e também excluir algumas expressões que eu não quero mais que ele faça as substituições, tá? Aí vocês podem pensar o seguinte: ah, mas eu nem utilizo quase expressões matemáticas. Ok, nós temos aqui em autocorreção outras expressões que são mais utilizadas no nosso dia a dia. Por exemplo, muitas vezes a gente digita um C entre parênteses e ele substitui pelo símbolo de marca registrada, né? Se tu digitar admissão, ele vai substituir por admissão, né? E tem outras palavras, por exemplo, uma palavra que é bastante interessante, a gente alterar, é a palavra ISO. Nós sabemos que ISO, quando nós escrevemos com letra maiúscula, nós não queremos substituir por ISO, né? Então, nós podemos vir aqui e excluir da nossa lista. E, como eu falei antes, nós podemos inserir novas palavras. Por exemplo, se eu quero inserir, adicionar um novo termo, vamos dizer que eu tenho aqui uma expressão que eu sempre utilizo na minha empresa, tá? Que é uma sigla. Vou colocar aqui, por exemplo, MA, tá? E eu quero que, quando eu digite MA, ele substitua por Márcia Alves, tá? Vou clicar em adicionar. Ele inseriu aqui no final, né, da lista. E eu vou fazer isso para todas as expressões que são comuns no meu dia a dia, tá? Feito isso, eu vou dar um OK. Vou dar um OK aqui. E aqui, ó, a gente pode dar uma testada. Então, se eu colocar aqui MA e dar um Enter, automaticamente ele vai substituir por Márcia Alves, tá? Então, para isso que serve esta opção de personalização, tá? De revisão de texto. Eu também tenho aqui nessa opção de formatação automática ao digitar algumas opções. Então, notem que as frações, se eu digitar 1/2, ele vai substituir automaticamente pelo símbolo da fração. Aspas normais, ele substitui por aspas inglesas e por aí afora. E aqui eu tenho uma opção que às vezes é bastante acomodativa, que é o seguinte: quando eu coloco um caminho de internet ou um endereço de e-mail, ele automaticamente substitui isso por um hiperlink, né? Então, olha só, vamos só dar uma olhada como funciona. Eu vou colocar aqui um e-mail qualquer, por exemplo, colocaria aqui marcia@gmail.com. Vou dar um enter, ele automaticamente transforma isso aqui num hiperlink. Mas muitas vezes eu não quero que isso ocorra, né? Eu não quero transformar isso num hiperlink. Eu não vou acionar esse serviço de e-mail automaticamente. Então, eu venho aqui em arquivo, opções, revisão de texto, opções de autocorreção, e aqui em formatação automática ao digitar, eu vou desmarcar esse último quadrinho aqui de caminhos de internet e de rede, tá? E vou dar um OK. O que que vai acontecer? No momento que eu digitar qualquer um outro e-mail, ele não vai inserir mais aquele hiperlink, certo? Voltando aqui para o menu arquivo opções,
nós temos muitas outras opções de personalização, tá? Então, aqui na aba geral, né, nós temos algumas opções com relação à interface com o usuário, personalização das cópias do Office e por aí afora. Nós temos opções aqui com relação à questão de salvamento dos nossos documentos também. Então, notem que aqui a gente está com a autorrecuperação ativa a cada 10 minutos. Nós podemos alterar este tempo aqui, tá? Nós podemos alterar o formato de salvamento do documento, mas isso aqui não é muito interessante, tá? Local do arquivo de autorrecuperação, nós podemos alterar, então, esse local, tá? E nós temos também opções de personalização com relação ao idioma. Então, aqui a gente vai poder selecionar qual é o nosso dicionário principal, o dicionário secundário, tá? E outras questões. Nós temos também opções com relação à facilidade de acesso, tá? Este aqui é avançado, que reúne várias opções ao mesmo tempo, certo? E com relação aos suplementos, que aí nós vamos precisar ter um conhecimento um pouco mais avançado do PowerPoint, certo? Então, sempre que aparecer alguma questão com relação à personalização, nós vamos voltar aqui nesta página, utilizando então o menu arquivo, certo?